Fala, meu pupilo tranquilo e aí, como é que vocês estão, meus queridos e minhas queridas? Tudo bem? Olha só, a gente já viu o que é o direito como um todo, né? Agora a gente precisa ver o que é um Estado, o que é um país. E aí, o que um negócio precisa ter, uma coisa precisa ter para ser considerado um país? O que um país precisa ter para ser considerado um país? Ficou meio esquisito, mas acho que você entendeu. Quando a gente fala de país, galera, país é a união de três elementos importantíssimos e que se faltar um dos três, a gente não vai ter aquilo que nós chamamos de país. E estudar o que é um país, estudar o que é um estado, está dentro do negócio que nós vamos chamar de teoria geral do estado. Bora lá? Então a gente vai estudar agora um pouco da teoria geral do estado. Teoria geral do estado. Isso aí, meu pupilo. Então a gente precisa entender o que faz parte de um estado, o que faz parte de um país. Estado com E maiúsculo é a mesma coisa que país. Beleza? Beleza. Para que um país seja considerado um país, para que um estado seja um estado, para que essa coisa eu possa olhar e falar, ó, isso aí é um país, hein? Isso aí não é não, hein? Precisa ter o quê? Quais são os elementos de um estado? Eu vou colocar aqui, ó. Os elementos. Já sei, professor. Fogo, ar. Não, pô. Não esses elementos, cacete. Elementos. Quais são os elementos do estado? São três elementos. Eu falo que é um tripé do estado. Fala que o estado ele vai ter três elementos. Show. Show, prof. Eu vou fazer um triângulo. Eu sei que o desenho não vai ficar bom, mas é só para você conseguir entender, beleza? Então, quando a gente pensa em elementos do estado, são três, tá? Vou fazer o meu triângulo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer decentemente dessa vez. Geralmente isso é uma bosta. Já começou errado. Beleza. Beleza. Nossa, eu acho que esse lado aqui vai ficar muito maior, né? Acho que é aqui, ó. Tá aí, galera. Tá aí o nosso triângulo, nosso tripé de formação do estado. Tá meio torto, mas você consegue entender. Para que o estado seja considerado estado, ele vai reunir três elementos. Quais elementos são esses? Galera, não existe país sem um povo. Isso mesmo, meu pupilo. Todo país tem que ter um povo. O povo é o elemento humano de um país. É o que faz o país acontecer. De nada adianta ter um pedaço de terra sem ninguém, um deserto. Olha só, não, para ser país, presta atenção, tem que ter gente. E aí tu vai me perguntar, ah, professor, mas o deserto não faz parte de um país? Pode ser que o deserto faça parte de um país, mas nesse país, além do deserto, vai ter gente, consegue entender? Então olha só, meu pupilo, eu vou ter o quê? Primeiramente, o povo. Só que esse povo, obviamente, não vai estar flutuando pelo universo. Esse povo vai estar fixado dentro de um território. Então, o próximo elemento aqui é o território. Então, olha só, tem o povo, eu tenho um território e, por último, nós vamos ter um governo. Afinal, esse povo nesse território precisa ser politicamente organizado. Então, eu vou ter aqui um governo. Só que presta atenção, meu pupilo. Esse governo tem que ser um governo independente. Tem que ser aquilo que nós vamos chamar de governo soberano. E a soberania você vai estudar comigo daqui a pouquinho, lá nos princípios fundamentais no direito constitucional. Obviamente, se essa disciplina tiver na tua prova, você vai entender lá nos princípios constitucionais o que é
a soberania. Bom, mas vamos analisar esses três elementos aqui que são interessantes inicialmente para a gente. Espera aí que o território ficou meio cortado, né? Eu resolvo agora. Escrevi aqui fora do... E aí, foi? Agora foi? Mais um pouquinho para cá. Eu sei que você sabe que está escrito território, porque eu sou chato com o quadro mesmo, né? Pronto. Território. Então você tem um povo, território e o governo soberano. Vamos analisar cada um deles. Preste atenção. Se faltar qualquer um deles, eu não tenho um Estado. Para ter um país, eu tenho que ter os três. Então os elementos são povo mais território mais governo soberano. Beleza, meu pupilo, vamos analisar cada um deles. O que é o povo? Como eu já falei, o povo é o elemento humano, o território é o espaço geográfico e o governo é a organização política e tem que ser soberana, tem que ser independente. Vamos lá, meu pupilo. Qual é o nome do nosso país? Qual é o nome do nosso estado? Fala pra mim. Fala pra mim, meu pupilo. É Brasil, prof. Não. Ah, qual é, prof? Pode de sacanagem. A gente mora no Brasil, né? Brasil é apelido, cara. Brasil é apelido. Olha só, lindão. Existe alguém que esteja registrado no papel na identidade como Gabi? Não, pô. Como Biel? Não, pô. Isso é apelido. O Brasil tem um nome completo. E está no artigo 1º da nossa Constituição o nome completo do nosso país. É República Federativa do Brasil. Então o Brasil se chama República Federativa do Brasil. O Brasil é um país? Será que é? Não precisa que os elementos sejam os melhores possíveis. Tendo minimamente cada um deles, já posso considerar um país. Quer ver? O Brasil tem povo? Tem. É um povo meio idiota, né? Mas tem. O Brasil tem território? Tem. Acho que é o quinto maior território no mundo, né? Perde para China, Estados Unidos, Rússia. Tem mais um aí, depois vem o Brasil. China, Estados Unidos, Rússia. Acho que depois é o Canadá e depois o Brasil. Não sei. Mas é uma coisa assim do tipo. Tá? Depois a gente até pode pesquisar aqui no Google por questão de curiosidade. Eu sou curioso. Então o Google vai falar pra gente em qual posição tá. Vou botar aqui. Os maiores países do mundo. Os maiores países do mundo. Vou até botar para você acompanhar a pesquisa comigo, né? Consegue perceber, meu pupilo? A gente consegue perceber que o nosso país tem território. Tem governo? Tem. É um governo meio corrupto, né? Mas tem. É um governo bem corrupto, mas tem. É soberano? É, o Brasil é independente. Beleza. Então eu posso, com certeza absoluta, falar para você que o país que nós vivemos é o Brasil e que o Brasil é um país. Ó, legal. Legal. Agora, vamos fazer uma prova real agora da Palestina. Meu pupilo, a Palestina é um país? Conversa comigo, o que você acha? A Palestina é um país? Sim ou não? E aí? Vamos analisar. A Palestina tem povo? Tem. A Palestina tem território? Tem. A Palestina tem governo soberano? Tem.
Menti pra você, meu pupilo. Menti. Eu menti, confesso. Porque sabe o que a Palestina não tem? Território. Professor, Palestina não tem território? Uh-uh. É por isso que a Palestina está em guerra com Israel há não sei quantos anos. Né? Tem uma briga histórica lá, que eles dizem que são donos da terra. Aí tem aquela lá, a história dos xiitas, sunitas. Eu não sei nada de história, tá? Posso estar falando um monte de baboseira. Mas eu sei de uma coisa: Palestina não é um estado. Com E maiúsculo. Palestina não é um país. Vamos lá. Palestina não é um país. Por quê? Porque não tem um dos elementos necessários. Que é o quê? Que é o território. Ah, tá, entendi, prof. Se ligou? Beleza. Agora vamos fazer uma análise dos elementos. Vamos começar pelo povo. Povo, meu pupilo. Povo. Meu pupilo, o povo, ele, ele é um elemento humano. Uhum. Eu posso falar que povo é a mesma coisa que população? Povo é a mesma coisa que população, meu pupilo, sim ou não? O que você me diz? Vai, fala pra mim. Não é, meu pupilo, não é. Povo é diferente de população. Povo é diferente de população. É mesmo, professor? É. Sabe por quê? Povo, eu vou estar falando daquele nacional do país, enquanto que população é número de pessoas. Então, quando eu falo de população, eu estou falando de número de pessoas, eu estou falando da quantidade de pessoas naquele território, independentemente de sua nacionalidade. Enquanto que o povo, eu estou falando de um vínculo jurídico, social, econômico, cultural, é quem é o brasileiro, galera. Quando eu falo de povo, eu estou falando de quem? Eu estou falando do brasileiro. Eu tô falando do cara que possui o quê? Nacionalidade. Nacionalidade. Beleza. Enquanto que população não, cara. População é apenas o quê? O número de pessoas, tá? Então, quando a gente pensa em povo, se tiver lá no seu edital, você vai estudar comigo nacionalidade. Artigos 12 e 13 da Constituição Federal. Povo é só o brasileiro. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. É tão somente aquele cara que eu posso chamar de brasileiro. Beleza? É o brasileiro, pô. Enquanto que população é o número de pessoas. É o brasileiro. Na população eu incluo também o estrangeiro, o apátrida. Eu incluo aí todo mundo, cara. Todas as pessoas que estão no território. Então eu posso incluir quem aqui? Ó, eu posso incluir o estrangeiro. Posso incluir o estrangeiro. Posso incluir. Peraí. Posso incluir o estrangeiro. Posso incluir o refugiado. Posso incluir o apátrida, o cara que não tem nenhuma pátria. Toda e qualquer pessoa. Enquanto que povo é somente o brasileiro. Show de bola. E aqui, galera, não me interessa se é o brasileiro nato ou naturalizado. Vou deixar claro. Povo é o brasileiro. Seja o brasileiro nato
ou o brasileiro naturalizado. Cara, pelo amor de Deus, não fale asneira e não pense asneira, que eu já vi muito aluno falar. Fala assim, olha só, pupilo, o estrangeiro, ele pode ter, ele pode estar incluído no conceito de povo, e aí? O estrangeiro, aí o aluno chega e fala assim, ah, professor, se o estrangeiro se naturalizar, sim, aí ele vai fazer parte do povo. Pelo amor de Deus, meu pupilo. Se o estrangeiro se naturalizar, ele deixa de ser estrangeiro, criatura! Pelo amor de Deus, ele se torna efetivamente brasileiro. Não tem como um estrangeiro fazer parte do conceito de povo. Professor, e se ele se naturalizar? Aí ele vira brasileiro, deixa de ser estrangeiro. Tu não vai ter estrangeiro no conceito de povo. Tu só vai ter quem tem nacionalidade, naturalizado. Enquanto que população, galera, olha só. A população não é nem estudado pelo direito, cara. A população é estudado pela geografia, estatística. Pelo amor de Deus. Não confunda uma coisa com a outra. Beleza. Agora uma outra pergunta que eu vou te fazer. Será que povo é a mesma coisa que cidadão? E aí? Vou botar aqui embaixo, ó. Povo é a mesma coisa que o cidadão? O que você me responderia? Sim ou não? 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 Fala pra mim, meu pupilo, fala pra mim. A resposta é não. Não, não. Galera, povo você já sabe quem é. Vou escrever de novo só para enfatizar. Mas você já sabe que povo é o brasileiro, é quem tem nacionalidade. Só para enfatizar aqui. É quem tem nacionalidade. E cidadão, quem é? Gente, olha só. Para o direito, repito, para o direito, não estou levando em consideração o aspecto sociológico da parada. Não me interessa sociologia. A gente está tendo aula de direito, não é de sociologia. Cidadão é a pessoa que tem direitos políticos. Cidadão é uma parcela dos nacionais que tem direitos políticos. Nem todo brasileiro tem direito político, nem todo brasileiro é cidadão. Entretanto, todo cidadão é brasileiro, pois para ser cidadão, antes tem que fazer parte do povo. Então, quem é o cidadão? Cidadão é aquele cara que tem direitos políticos. Professor, tu deve estar se perguntando, o que são esses direitos políticos? É o direito de participar da vida política do seu país, é o direito de votar ou de ser votado, tá? Então, direitos políticos. Em outras palavras, de maneira mais superficial, posso falar que se torna cidadão o cara que pode votar e ser votado, é o cara que tira o seu título. Tá aqui, ó. É o carinha que tira o seu título de eleitor. Ele vai se alistar como eleitor. Título de eleitor. Meu pupilo, até aqui, tranquilo ou não tranquilo? Até aqui, tranquilo. Então você já viu que povo é quem tem nacionalidade e população é número de pessoas. E tu vai ver o que povo é diferente de população e que povo é diferente de cidadão. Já que cidadão é uma parte dos brasileiros que tem título de eleitor. Você sabe muito bem que tem muita gente que não tem título de eleitor. Os menores de 15 anos podem ser considerados cidadãos? Não. Por quê? Porque eles não têm direitos políticos. Beleza? Sim ou não?
Tranquilo? Ó, o cara que tá preso, o condenado por um crime, por sentença judicial transitada em julgado. Esse cara é cidadão? Não, porque seus direitos políticos estão suspensos. O cara que foi condenado por improbidade administrativa, porém enriquecimento ilícito, ele é cidadão? Não, porque ele tem a suspensão de seus direitos políticos. Então você vê que são conteúdos diferentes. Se eu tivesse que fazer uma regra de conjuntos, o conjunto maior seria o conjunto que eu chamaria de conjunto da população. Dentro da população teria o povo e dentro do povo teria cidadão. Vou fazer? Vou fazer. Vou fazer isso aí sim. Peraí. Só para você ver. Vou fazer o desenho aqui para você entender. Então olha só, meu pupilo. Tá abrindo aqui, tá? Pegar a canetinha pra gente escrever aqui na mesa. Eu não tenho muito costume de usar a mesa não, mas é só para te explicar como é que vai funcionar essa ideia, tá? Então vem aqui comigo, ó.
Cidadão tem que ter nacionalidade. Não tem como ser cidadão se não for povo. Mas nem todos aqueles que têm nacionalidade é cidadão. Beleza, galera? Isso aqui que eu estou trabalhando com vocês é só a diferença de povo, de território e governo soberano. Então a gente sabe que povo é diferente de população, porque população é apenas o número de pessoas, e que povo é diferente de cidadão, pois o cidadão é uma parcela do povo que tem direitos políticos. Sim ou não? Sim. O que a gente vai ver nos próximos blocos? A gente vai ver o que é o território e o que é o governo soberano. Tá? Mas já adianto para vocês. Você vai encontrar cidadão, direitos políticos do artigo 14 ao artigo 16 da Constituição Federal, se quiser dar uma lida. E o conceito de povo, que é o brasileiro, que é quem tem nacionalidade, nos artigos 12 e 13 da Constituição Federal você encontra. Beleza? Próximo bloco, a gente vem falando sobre o território, até porque a gente já está com 30 minutinhos. Beleza? Um grande beijo. Tchau, tchau.